Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o filme 3 da saga Premonição. Bom, e pra quem nunca viu os outros, ou não viu os outros vídeos onde eu explico algumas coisas, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, porque esse é o terceiro filme. Apesar de não ser muito conectado, é legal você assistir pra você ter algumas referências dos outros filmes. Gente, eu tenho que confessar pra vocês que antes, quando eu assistia esses filmes várias vezes, eu nunca tinha prestado atenção nas conexões entre os outros filmes, né? Entre o primeiro, o segundo, o terceiro, porque não era importante. Eu assistia como lazer, enfim. E aí, quando eu fui assistir esses filmes para fazer os vídeos, eu vi detalhes que eu nunca tinha visto antes. Então eu só queria deixar registrado isso aqui pra vocês, porque eu achei isso muito bizarro. Os formandos do colégio McKinley, eles estão num parque de diversões, porque logo vai ser a formatura, então eles estão meio que se despedindo. E, gente, eu achei estranho, porque essa galera parece que se odeia. Juro pra vocês, até a galera que é amiga, parece que não gosta um do outro. É uma coisa bem estranha, mas enfim. A nossa principal desse filme vai ser a Wendy, que assim como o Alex e assim como a Kimberly, ela tem hiperfocos em coisas estranhas que estão acontecendo por ali e ninguém parece perceber, só ela. Ela é responsável pelo anuário da escola, então ela tá tirando foto de todo mundo, que é pra depois colocar no anuário. E aí ela tem um namorado dela, o Jason, e tem a melhor amiga dela, e tem o melhor amigo do namorado dela, que também é namorado da amiga dela, que é o Kevin. Eles estão ali tirando fotos, zoando e tudo mais. E, como eu disse pra vocês, parece que a galera não se gosta muito. Tem duas meninas muito estranhas. O nome delas duas é Ashley e elas são melhores amigas. Então o pessoal se refere a elas como Ashley e Ashley. Então é muito bizarro. E tem um cara que é muito sem noção na vida, que já se formou, pelo que eles dizem, só que ele foi junto ali pro parque de diversões e ele gosta de ficar tirando fotos indecentes das meninas, principalmente da Ashley e da Ashley, que são as patricinhas da escola. A Wendy, ela encontra a irmã dela lá, junto com essa galera, que se chama Julie, só que a Julie parece que ela não é formanda e ela não deveria estar ali. Então elas começam a ter uma treta, porque a Wendy fala, não era pra você estar aqui, você não é formanda, a mamãe sabe que você tá aqui, não sei o quê. E aí ela dá dedo pra Wendy e a Wendy tira uma foto bem na hora. E, gente, essa parte das fotos vai ser muito importante nesse filme. Bom, eles decidem ir pra uma montanha-russa do diabo e a Wendy, ela não curte muito esse tipo de brinquedo, porque ela diz que ela é muito controladora e ela tem medo de coisas que ela não consegue controlar, enfim. A Wendy, ela não quer ir na primeira cadeira da montanha-russa, porque ela diz que se ela ficar vendo os trilhos ali da montanha-russa, ela fica mais assustada. Então ela quer ir mais no final. Só que tanto o namorado dela, quanto o Kevin, que é o melhor amigo dele, e a namorada do Kevin, que é a melhor amiga da Wendy, eles querem ir nas primeiras fileiras porque eles acham mais radical. E ninguém quer ir com a Wendy lá atrás, então eles meio que jogam uma moeda pra decidir quem vai com a Wendy. O que eu já achei muito absurdo, porque o namorado dela que deveria ir com ela, né? Então, assim, que tipo de namorado é esse? E que tipo de melhor amiga é essa? Que não querem ir com a menina, sabendo que ela tem medo, mas enfim, quem sai ali na moeda é o Kevin, que é o melhor amigo do namorado dela, pra ir junto com ela lá no final. E aí vai nas duas primeiras cadeiras, o Jason, que é o namorado dela, a melhor amiga dela, e lá no final vai ela e o Kevin, né? Porque foi ele que perdeu ali. Ela sobe na montanha-russa e já começa a ter aquela sensação estranha, que é a mesma sensação que os outros dois tiveram nos dois primeiros filmes, e ela começa a ter hiperfoco em coisas esquisitas. A montanha-russa, ela começa a funcionar, e no meio do percurso, as coisas de proteção, elas levantam e as pessoas ficam soltas. E nisso, o freio para de funcionar, porque embaixo de uma das cadeiras começa a vazar o óleo do freio, então o negócio fica sem freio. E aí começa uma cadeia de eventos, uma sucessão de coisas, e resumindo, os carrinhos da montanha-russa começam a despencar de uma altura absurda, e as pessoas começam a morrer, assim, esmagadas, ou com a queda, e esse tipo de coisa que vocês sabem que tem nos filmes Premonição, que é tudo bem exagerado e bem sangrento. E na hora que a Wendy vai morrer, ela acorda e ela tá tendo uma premonição já dentro do carrinho da montanha-russa. E ela começa a gritar, dizendo que vai cair, que os carrinhos vão ficar descontrolados e que eles vão despencar e que vai todo mundo morrer e não sei o que. Ela começa a gritar muito. Ela pede pra abrir os negócios de proteção e ela levanta e sai. Só que ela continua gritando, então muitas pessoas começam a ficar com medo e resolvem sair também. O supervisor chega, né, ele ouve nos gritos da Wendy e ele chega e pergunta o que tá acontecendo. E aí os funcionários falam que acham que ela tá drogada, porque não é possível, do nada ela começou a gritar, dizendo que vai tudo cair. E ele manda abrir só a fileira de trás. No caso, o namorado dela e a melhor amiga estavam na fileira da frente, né? Eram dois grupos de carrinho, um carrinho aqui, conectados.
Daí ela tava no carrinho de trás e o namorado dela e a melhor amiga estavam no primeiro assento do primeiro carrinho. E aí o gerente manda abrir apenas o carrinho de trás, os assentos do carrinho de trás. E aí sai um cara também que estuda com ela e ele fica muito revoltado. Ele fica dizendo que ela tá louca, que é pra ela parar de gritar. E ele começa a ficar puto com ela. E ele começa a mandar o Kevin controlar ela, falando assim, dá pra você controlar essa otária aí, não sei o que, vai cair tudo, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí os dois começam a brigar, porque ele, obviamente, ele desrespeitou a Wendy. E a Wendy tá, tipo, desesperada, ela tá, tipo assim, em pânico. E aí, enquanto eles estão brigando, se batendo ali, um deles acerta a cara de uma menina que tá também ali nos trilhos, que também é colega de classe deles. E aí, quando o menino acerta a cara dela, o namorado dela, que também tá do lado, fica puto e começa a bater no outro lá que acertou ela. Então começa uma briga muito louca, o que parece muito com a briga do primeiro filme. Eu não sei se vocês lembram que o Alex começa a brigar com o menino e um monte de gente entra na confusão e acaba saindo do avião. Então é a mesma situação. Eles acabam sendo expulsos e aí, resumindo, sai uma galera junto ali do brinquedo. O namorado da Wendy, ele tenta sair, ele fica pedindo pra abrir ali a trava de segurança, porque é a namorada dele que tá ali passando mal, chorando, e ele quer sair pra ver se ela tá bem. Só que assim, a fila desse brinquedo é a maior fila do parque de diversões. Então, tipo assim, muita gente quer andar no brinquedo. E aí, se fosse sair a galera ali do primeiro carrinho, ia causar maior tumulto, uma confusão, ia só atrasar mais. Então, o gerente ignora o pedido dele de querer sair pra ver como a Wendy tava e liga o brinquedo e vida que segue. Nisso, a Wendy, ela volta e começa a gritar o nome do namorado dela, porque ela, né, ela teve a visão, ela sabe que o carrinho vai cair, só que aí é tarde demais, e aí começa tudo aquilo que ela viu na visão dela, e os carrinhos pencam lá de cima e todo mundo morre. Um tempo depois, não se fala exatamente quanto tempo, mas aparentemente foram alguns dias ou semanas, é o último dia de aula e a Wendy, ela tá ali esvaziando o armário dela e tal, jogando os livros no lixo, e ela tá muito triste, né? Então a Ashley e Ashley falam pra ela, olha, a gente vai fazer um bronzeamento artificial pra tá super bonita na formatura. Gente, elas são muito sem noção, porque a gente quer tá bonita pelos outros que não puderam estar aqui, pelos outros que morreram antes de se formar, e você tá convidada, então a gente vai, ela dá um cartãozinho com o número dela pra Wendy e fala assim, você tá convidada, não sei o que, e a Wendy fica tipo, mano, sério? E aí sai dali. Na hora que ela tá dentro do carro, o Kevin, ele tenta conversar com ela, porque ele quer conversar com alguém, né? Tipo, ele perdeu o melhor amigo e a namorada. E a Wendy também perdeu a melhor amiga e o namorado. Então, né? E ele fala assim, eu prometi pro Jason que eu ia cuidar de você. Aí ela fala assim, mas você prometeu que ia cuidar de mim no brinquedo, tipo assim, por alguns minutos, não foi a vida inteira, então você não precisa cuidar de mim, me deixa em paz. E aí ele fala, olha, já aconteceu antes. Eu pesquisei e já aconteceu antes essas coisas que aconteceram com você, de você ter uma visão. Aí ele fala do acidente, né, do voo 180, que foi o acidente do Alex, e também fala que depois a galera começou a morrer de maneiras trágicas e suspeitas, e que também aconteceu um ano depois, no engavetamento ali, que o número da saída da estrada era 180, igual o número do voo. E aí ele começa a dizer que tem conexão, não sei o que, e ela fala assim, eu não quero saber disso, e vai embora. Já em casa, ela começa a passar as fotos da câmera pro computador, né, que eram as fotos que ela tirou naquele dia trágico, que ela não tinha tido tempo ainda, e a irmã dela fala, tipo, vai ter a festa de formatura hoje e eu queria levar a câmera pra poder tirar fotos, porque ela disse que ela não ia. A Wendy disse que não vai pra festa de formatura. E aí ela fala, tá, eu vou esvaziar a câmera e botar pra carregar e aí eu te dou. E ela tá vendo ali as fotos. Na hora que passa a foto da Ashley e Ashley, que ela tirou ali no parque, é um coqueiro inflável e, tipo, deu uma luz estranha na foto, como se tivesse queimado alguma coisa ali, e ela começa a ter uma sensação horrível de que algo vai acontecer com a Ashley e Ashley. Começa o vento da morte, assim como nos outros filmes, que vocês já estão sabendo, né? Se vocês já viram os outros vídeos, vocês já estão sabendo do que eu tô falando. Ela começa a tentar falar com a Ashley pelo número que a Ashley tinha dado pra ela e ninguém atende. Enquanto isso, a Ashley e Ashley, elas estão numa clínica de bronzeamento e o cara que trabalha ali, ele tá no telefone com a namorada do lado de fora da clínica, porque ele diz que lá dentro não funciona muito bem o telefone por causa das máquinas de bronzeamento, e aí, enfim, interfere no sinal, e aí ele precisa sair pra conversar com a namorada. E aí ele coloca um protetor solar pra segurar a porta, pra porta não travar, enquanto ele está lá fora e conversando com a namorada. Só que nisso ele demora horas, e as meninas ficam impacientes e resolvem elas mesmas ligar as máquinas e se bronzear ali, já que elas estão acostumadas, elas fazem isso, tipo, sempre. Só que é a vez delas de morrer. E quando elas estão cada uma numa câmera de bronzeamento, coisas bizarras começam a acontecer, porque o vento da morte tá ali dentro, cai água ali nos fios do negócio e aumenta a potência, tipo, pro máximo, e elas
né, começam a torrar ali dentro e elas estão gritando, só que o cara não escuta porque ele tá do lado de fora. E aí depois, quando ele escuta, ele tenta entrar, mas a porta tá travada, né? Ele tinha deixado o negócio segurando e o negócio escorregou e não deu certo. A Ashley e a Ashley, elas morrem de maneira bizarra. Inclusive, a morte delas duas é uma das piores que eu já vi em Premonição. Tem mortes mais leves, tem mortes mais pesadas, e a delas é assim, pesadíssima, porque mostra a pele delas meio que derretendo ali, e aí começa a pegar fogo e elas gritando. Então, é uma das piores, na minha opinião. E aí tá todo mundo no enterro da Ashley, e aí o cara que a namorada apanhou sem querer lá na montanha-russa começa a criar uma maior confusão, porque ele é muito babaca. O nome dele é Ian McKellen, que é o mesmo nome da escola e da cidade, então as pessoas chamam ele de McKellen apenas. Ele e a namorada dele foram expulsos do enterro porque eles estavam criando tumulto. Na verdade, ele estava criando tumulto. A Wendy, ela resolveu não ficar ali perto no velório porque as pessoas olham pra ela de maneira estranha, porque ela previu aquelas coisas. Então ela foi até o túmulo do Jason. E ela fala pro Kevin encontrar ela lá. E ela começa a dizer pra ele que tá tendo umas sensações muito estranhas, como se uma presença muito ruim estivesse acompanhando ela. E aí ele fala, ai, será que não é o Jason que tá te acompanhando? Você tá tendo essa sensação? Ela fala, não, não é o Jason, é uma coisa muito ruim, muito fria. Uma presença ruim, no caso, é a morte, só que ela não sabia disso ainda, né? Os outros descobriram depois, nos outros 2 filmes. E aí ela diz que sente quando coisas ruins vão acontecer, que vem um vento estranho e uma sensação horrorosa. Ela fala pra ele sobre as fotos. Ela fala que na foto que ela tirou da Ashley tinha um coqueiro ali e um negócio de fogo, o que combinava com o tipo de morte que elas tiveram, de bronzeamento. Então ela fala que pode ser que essas fotos dê pistas pra eles evitarem essas mortes. Eles estão ali no drive-thru e vendo as fotos, e aí eles veem que o próximo da lista é aquele cara que eu falei pra vocês que ficava tirando fotos indecentes das meninas, e eles estavam tentando descobrir como ele morreria. Só que aí a Wendy percebe que tá vindo lá atrás, na descida, tá vindo um caminhão desgovernado, e que esse caminhão vai atingir eles em cheio ali no drive-thru. O Kevin começa a buzinar pro carro da frente sair, pra que todo mundo possa sair. Tinha um carro atrás deles também, porque eles iam ser atingidos por esse caminhão. E aí o carro da frente só dá dedo, assim, é um conversível, dá dedo pra eles. E aí o Kevin consegue quebrar o vidro da frente e sair dali com a Wendy. Na hora que eles saem, o caminhão bate ali nos carros, e essa pessoa do drive-thru, ela morre com uma hélice na cabeça. E aí eles veem que, na verdade, é aquele cara lá que ia ser o próximo a morrer. Eles não tinham reconhecido ele porque ele tava de costas. E a Wendy fala que não faz sentido, porque na foto que ela tinha visto dele, ele tava subindo numa escada de cordas, então eles achavam que ele ia morrer, tipo, enforcado, alguma coisa assim. Daí ela acha outra foto dele, ele tá assim e tem um ventilador, assim, lá em cima, o que mostrava ele poderia morrer tanto com aquela outra foto, ou essa que era uma hélice na cabeça. E a hélice, ela, tipo, entra, assim, no cérebro dele, e é bem esquisito. Bom, eles estão olhando ali as fotos. Depois disso, eles vão pra casa da Wendy, eles estão ali olhando as fotos pra poder descobrir quem seria o próximo da lista. E o próximo seria aquele cara que xingou a Wendy lá de esse idiota aí, tá dizendo que tudo vai cair, não sei o quê. E eles vão atrás desse cara. Ele tá treinando porque ele foi aceito na faculdade, ele vai jogar no time da faculdade. E ele tá ali treinando na academia. E eles veem que tem umas conexões, porque na foto tem, eu não sei se vocês sabem, um brinquedo que você martela com toda a sua força e aí sobe um nível, pra dizer assim, o seu nível de força. Acontece isso no começo, ele tá brincando com aquilo, e aí ela tira a foto bem na hora. E do lado tem um desenho de um pirata com 2 espadas, assim. E o nome é Sultões, não sei o que do Sultão. E aí ela fala, caraca, ele vai jogar pro time da faculdade, e o time da faculdade é Sultão. Então eles vão atrás dele, no ginásio ali da faculdade, e ele fala que nada vai acontecer com ele, que ele é invencível, que ele tem medo de perder o jogo. Ele é bem sem noção. Eu tô falando pra vocês que parece que todo mundo dessa escola é meio arrogante, esquisito. Então, esse daí é um dos piores. E aí eles falam que, né, tentam provar pra ele, falam assim, não, ó, já morreu a Ashley, já morreu o outro doido lá, e você é o próximo. E aí ele fica tipo, nossa, vocês são muito nada a ver e tal. E aí enquanto ele tá fazendo ali a musculação, tem o aparelho que ele tá fazendo, em cima tem um negócio com 2 espadas de sultão, porque é o símbolo do time dele. E aí uma coisinha se solta e essas espadas, elas caem, corta o negócio de musculação dele, mas acaba não atingindo ele. E aí ele fala assim, tá vendo, eu sou invencível, a morte não vai me pegar, não sei o quê. E aí na hora que ele puxa o negócio, o peso vem e esmaga a cabeça dele na frente de todo mundo. Então eles ficam tipo chocados e desesperados. Depois que isso acontece, eles saem dali e eles vão atrás das próximas pessoas
que é o McKinley, né, que é aquele cara que foi expulso do enterro da Ashley, e a namorada dele, que foi a que apanhou. E aí eles vão atrás desses dois pra poder falar pra eles que eles são os próximos e explicar toda a situação. Eles trabalham num depósito de coisas de construção, então tem martelos, furadeiras, tudo de mais perigoso possível. E a Wendy, ela tá com a foto, que tem os dois. Nessa foto tá o McKinley e a namorada dele com uma arma de atirar, sabe? Pra acertar patos ali nos parques de diversões. E ela tá com a mão no rosto, assim, como se a arma fosse atingir ela. Então eles ficam tipo assim, olha, é assim que você vai morrer, não sei o quê. E eles ficam tipo, ai, nada a ver, isso não existe. A gente que controla o nosso futuro, o nosso destino, não sei o quê. E ficam, tipo, zoando com a Wendy e o Kevin. E eles, tipo assim, por favor, escuta a gente, vai acontecer alguma coisa. E aí começa a acontecer uma cadeia de eventos, como vocês já viram, que a morte, ela é bem bizarra. Começa a despencar um monte de coisa, uma empilhadeira empurra as coisas, vai matar em cheio o McKinley. E o Kevin e a Wendy, eles puxam ele, então acabam pulando a morte dele pra menina. E aí uma pistola de pregos, eu não sei o nome daquilo, ela começa a disparar atrás da cabeça da menina. E ela morre e, né, ela bota a mão assim e a pistola bota prego na cara dela inteira, enfim, ela morre. Só que, em vez do cara ser agradecido, o McKinley, ele fica puto porque ele pensa que quem causou a morte da menina foi a Wendy e o Kevin, sendo que, tipo assim, eles estavam tentando impedir, eles tinham salvado ele. E ele fica puto porque ele acha que foi eles que causaram a morte. Bom, eles vão parar na delegacia, a Wendy e o Kevin, pra dar depoimento. Quando eles estão saindo de lá, os policiais estão olhando assim estranho pra Wendy, e aí o Kevin fala assim, olha, eu não falei nada. Você falou alguma coisa? Aí ela falou assim, eu contei tudo. Eu contei sobre a minha visão, eu contei sobre as premonições. Ele fala assim, meu Deus. E aí eles acreditaram. Ela fala, não, eles acham que eu sou louca. E aí o que explicava a cara dos policiais, que ficaram tipo assim, meu Deus, essa menina não é normal. Depois disso, a Wendy, ela volta pra casa e ela tá tentando descobrir quem é a próxima pessoa. Porque assim, ela tirou a foto na montanha-russa. De onde ela tava sentada, ela tirou foto do carrinho. Só que não podia usar câmeras enquanto você tá no carrinho de montanha-russa pra não cair lá de cima e etc. Então, na hora que ela tira essa foto, o funcionário que trabalha ali, ele coloca a mão assim na frente e tampa. Então, ela não sabia quem eram as próximas pessoas, porque a mão do cara tinha ficado na frente. E como ela e o Kevin eram os últimos, ela conseguia ver todo mundo que tava na frente dela. Menos essas duas pessoas, porque o cara tampou. E ela começa a tentar descobrir quem é essa pessoa, até que ela vê mais de perto na foto uma pulseira na mão da pessoa que tá com a cabeça assim. É a única coisa que dá pra ver na foto. E ela vê que é a pulseira da sorte da irmã dela. Então ela percebe que a pessoa que era a próxima era a irmã dela, que ela não sabia nem tava na montanha-russa. Então ela fica desesperada e fala pro Kevin. Ela fala assim, olha, eu sei quem vai ser a próxima pessoa. É a minha irmã, a Julie. E ela tá na festa de centenário da cidade, de tricentenário da cidade, porque era uma cidade pequenininha. Então eles sempre recriam ali a guerra, então fica todo mundo arrumado ali, com roupas de época, e a cidade toda se reúne ali, tem comida. E aí ele fala assim, olha, eu vou trabalhar lá nessa festa, então eu vou tentar achar a Julie e proteger ela, seja lá do que for que vai acontecer com ela. Aí ela fala, tá, eu tô indo pra aí, encontro vocês lá. No meio do caminho, ela percebe que ela tá sendo seguida por aquele louco do McKinley, porque ele tá culpando ela pela morte da menina. E aí, acaba passando um lobo no meio da estrada e ela quase sofre um acidente. Mas enfim, ela consegue chegar lá. Nisso, o Kevin, ele tá procurando a Julie e ele tenta chegar perto da Julie e a Julie começa a correr dele, tipo assim, ai, me deixa em paz, não sei o quê. E ele tá tentando dizer pra ela que ela tá em perigo. Ele fala, você tá em perigo, você tá em perigo. E ela fica tipo, ai, sai daqui, seu louco, não sei o quê. Ele começa a perseguir ela. Ah, um detalhe muito importante. Ele tinha perguntado pra Wendy como que ele morria, né? Pra ele poder se proteger. E aí ela fala, olha, a foto que eu achei sua é do seu rosto, que eu coloquei a câmera muito perto e o flash meio que te cegou ali no momento e você coloca a mão assim, tipo, ai, tá muito forte a luz. E aí ele fala assim, ah, você quer dizer, tipo, vai ter uma luz muito forte, tipo fogo de artifício, porque aqui na festa o que mais tem é fogo de artifício. Então eu vou ficar longe de fogo e de fogos, porque é assim que eu vou morrer. E aí, enfim, ele tá lá tentando impedir que a Julie morra, mas a Julie é muito sem noção e ela começa a correr dele. Começam os fogos de artifício e um dos cavalos fica com muito medo e se solta, né? Ele tá preso numa corda com uma estaca enfiada na grama. Então ele se solta e começa a correr descontrolado. E aí o Kevin fala pra Julie, Julie, por favor, eu tô tentando te ajudar. E aí a Wendy chega bem na hora e vê a cena toda ali. E aí ela fala assim, ai, ele falando, tipo, ai, eu tô tentando te explicar que você tá em perigo. Aí ela fala assim, ah, explica isso. E aí dá 2 dedos assim pra ele.
E a Wendy lembra que eu contei pra vocês que ela tira uma foto da Julie desse jeito no parque de diversões. Quando ela fala assim, eu vou contar pra mamãe que você tá aqui. Aí ela fala assim, não sei o que, conta isso. E aí dá dedo. E ela lembra que atrás da foto da Julie tinha um carrossel com cavalos. E o cavalo tá, tipo, atropelando a Julie na parte de trás. Então ela pensa, meu Deus, é o cavalo. É o cavalo que vai causar a morte da Julie. E ela começa a tentar interromper. Só que é tarde demais, porque o cavalo desgovernado, ele corre em direção a Julie e a corda dele que tá solta se enrola no pescoço dela e ele começa a arrastar a Julie pelo pescoço. Então, assim, é o maior caos, começa a correr gente, começa uma confusão. O Kevin, que tá vendo toda aquela loucura, ele pega a espada de um dos caras, que eu disse pra vocês que tá fantasiado ali de coisa de guerra e tal, e ele consegue cortar a corda. Então o cavalo continua correndo sozinho, Julie tá ali jogada no chão, ela tá viva, e a Wendy abraça ela e o Kevin também. E aí aparece quem? O maldito do McKinley. E ela fala assim, fica longe de mim, não sei o que. Aí ele fala, então sou eu que causo a sua morte, é por isso que você quer ficar longe de mim? E aí ela fica tipo, sai de perto de mim, que aí nada vai acontecer com você, porque depois que eu morrer, a morte vai dar a volta na lista de novo, e aí ela pode vir atrás de você. Aí ele fala assim, eu sou invencível, não tá na minha vez, você vai causar a morte da minha namorada. E aí tem uma espécie de guindaste, que eu não sei explicar pra vocês se é um guindaste, mas tá segurando meio que a placa com o nome da cidade, que é McKinley, e ele tá embaixo. E aí ele começa a dizer, você que vai morrer, não sou eu não. E ele tá, tipo, super agressivo. E os fogos de artifício começam a se soltar sozinhos e batem nesse guindaste, que eu não sei explicar pra vocês se é um guindaste, o nome disso. E aí a placa com o nome da cidade cai em cima dele e esmaga ele. Então, tipo, era pra Wendy estar embaixo dessa placa e não era ele que ia causar a morte da Wendy. Era a placa com o nome dele, porque é o mesmo nome da cidade. Acaba que ele morre. Se passam 5 meses e a Wendy, ela já tá na faculdade e o Kevin também tá na faculdade. A Wendy, ela tá no metrô com os amigos dela, né? E aí ela começa a ter uma sensação estranha e quando ela vê o reflexo dela ali na janela do metrô, ela lembra que a foto dela, ela tava com a camiseta da escola escrito McKinley, só que do lado dela tinha o Jason e a foto dele tava borrada como se ele tivesse em movimento. E ela começa a ter a sensação de que ela vai morrer dentro do metrô. E aí ela senta, né, pra ver se ela se acalma. E quando ela olha pra fora do metrô, ela vê o reflexo do número do metrô, que é 081. Só que no reflexo fica ao contrário. E aí tá lá escrito 180. E aí ela começa a pensar, meu Deus do céu, era o número do voo do primeiro filme, era o número da saída da estrada no segundo filme. Ela sabe que essa galera teve premonição. E aí ela tem certeza que ela vai morrer ali dentro. E ela começa a perceber que dentro do metrô tem aquelas propagandas, né? E lá tem a propaganda da coisa de bronzeamento que a Ashley morreu. Tem a propaganda do fast food onde o outro cara morreu, que ela quase morreu também. Tem essas propagandas. E aí o cara que fala, o locutor ali do metrô, ele fala que é o fim da linha, a próxima parada é o fim da linha. E como eu disse pra vocês, eles têm esses hiperfocos, né? Tanto os dos primeiros filmes quanto ela. Então, pra ela, começa a fazer muito sentido o fato de que ela vai morrer. E ela começa a dizer pros amigos dela que eles têm que descer dali. Os amigos dela falam assim, mas tá muito frio lá fora. Ela fala, não, mas eu preciso do ar. Quando para o metrô e ela vai descer, tá vindo uma multidão que tava voltando de um jogo, voltando ou indo pra um jogo de beisebol. E aí ela tenta sair do metrô, só que tem muita gente entrando. E aí na hora que ela vai conseguir sair, ela dá de cara com a irmã dela. E a irmã dela entra no metrô e elas começam a conversar. E ela esquece de sair. As portas fecham e continua andando. E aí ela fala assim, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que você só ia vir me visitar amanhã. Aí a irmã dela fala, eu decidi vir hoje. E porque o carro do papai quebrou do nada. E aí eu resolvi vir logo. E aí ela começa a falar, olha, eu tô tendo a mesma sensação que eu tive quando os carrinhos da montanha-russa caíram. E a irmã dela fala assim, fica calma, nada aconteceu comigo, então pra acontecer alguma coisa com você tem que acontecer alguma coisa comigo e com o Kevin primeiro. O Kevin tá super bem, falei com ele esses dias, então se eu fosse você eu só me preocuparia depois que acontecesse alguma coisa com a gente. É quando elas olham ali pro final do metrô e o Kevin tá lá, então ela fica desesperada, porque assim, os três no mesmo lugar é um perigo, porque a morte poderia levar os três ao mesmo tempo. Pra ela seria muito mais fácil. E ela começa a dizer, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, a gente precisa sair daqui agora. E começa a acontecer uma cadeia de eventos que esse metrô, ele sai dos trilhos e aí ele bate e capota e aí explode e o Kevin morre e a irmã dela morre e ela sabe que ela é a próxima. Depois que o metrô ele sai da linha e ele colide com outro metrô e tá tipo assim, todo mundo morto ali, ela
tá viva nos trilhos do trem, a perna dela foi partida em vários pedaços, então ela não consegue se mexer. Quando de repente vem o metrô na direção contrária e vai bater nela quando ela acorda. Então ela teve outra premonição dentro do metrô. Na hora dessa premonição, ela já estava conversando com o Kevin e com a irmã dela. Então ela fala, ai meu Deus, vai acontecer. E ela começa a falar pra eles que vai acontecer alguma coisa. E eles tentam parar o trem, mas aí dá tudo errado. E o filme acaba. Então, assim, eles acabam morrendo todos dentro do metrô. E eu sei que isso frustra muita gente, o fato de que nunca tem um sobrevivente. O máximo que teve foi a Clear, que sobreviveu no primeiro filme, mas morreu no segundo. Então, é assim, não tem jeito. O que eu acho muito legal, porque uma outra realidade, né? Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, é uma realidade que ninguém vai conseguir fugir da morte. A gente pode até evitar a morte o máximo possível, mas uma hora ela chega pra cada um de nós e não tem jeito, não tem como impedir isso. Então, esses filmes mostram essa realidade. Não tem uma fantasia de tipo, a gente vai conseguir impedir e aí vive feliz pra sempre. Não é assim. Isso frustra muito as pessoas. E como eu disse pra vocês, tem toda essa conexão. E o que eu acho interessante é que no segundo e no terceiro filme, e provavelmente nos outros filmes, que eu não vou dar spoiler, eles vivem no mesmo universo ali. Então eles falam, olha, aconteceu o acidente de avião e o menino previu, aconteceu o engavetamento e a menina previu. Eles sabem que aconteceu, não é tipo assim, como se nada tivesse acontecido. E eu acho isso muito interessante. O que só fortalece as teorias de que o sexto filme, todas as mortes vão ser conectadas, todas as tragédias vão ser conectadas. Porque no segundo filme eu já falei pra vocês que as mortes do segundo filme estão todas conectadas com o do primeiro, o que é muito legal. Eu tô só ficando cada vez mais ansiosa pro sexto filme. E bom, esse foi o terceiro filme. Eu vou vir contar o quarto filme pra vocês, até chegar no quinto, pra vocês conseguirem assistir o sexto, sem precisar assistir os outros, ou assistir os outros e assistir meus vídeos pra ter a explicação melhor do que vai acontecer. Enfim, conta aqui nos comentários se você já tinha assistido o terceiro filme, se você gostou, qual a sua morte favorita. Cara, pra mim, a morte favorita no terceiro filme é da Ashley, que eu achei ela mais bizarra e mais assustadora. E assim, gente, como todos os filmes de premonição, cada um deles vai desbloqueando medos que a gente nem sabe que tinha. Por exemplo, você está no drive-thru esperando o seu alimento e vir um caminhão desgovernado e esbagaçar o seu carro. Mas um medo desbloqueado, não é mesmo? Ou você fazer um bronzeamento artificial e dar tudo errado e você morrer torrada dentro das máquinas de bronzeamento. Então, cada um dos filmes vai desbloqueando medos que você nem pensou que tinha. Eu sempre tive medo de montanha-russa, sempre tive pavor de todos esses brinquedos que eu não acho seguro. E aí você vê aqueles gravetinhos de metal segurando uma estrutura gigantesca, onde um carrinho vai correr em trilhos, sem proteção do lado. Gente, pra mim isso não existe. Eu tenho pavor disso, porque eu tenho medo de justamente acontecer o que aconteceu, né? Tipo, despencar lá de cima. Não dá, eu sempre tive medo disso. Pra vocês terem noção, quando eu vou em parque de diversão, eu vou nos brinquedos infantis, que são os mais fáceis ali de evitar um acidente. Vou na montanha-russa de criança, que é aquela minhoquinha que, tipo assim, ela tá a 1,5 metro do chão. Então, se acontecer alguma coisa, ninguém vai se machucar. Se a minhoquinha sai do trilho, ninguém vai se machucar. E também a minhoquinha vai super devagar, então assim... Sim, gente, eu sou dessas. Se eu não posso controlar o negócio ali, eu fico meio, tipo assim, não dá. Sério, juro, eu evito ao máximo. Inclusive, tem um brinquedo que eu fui no Hop Hari, que ele é de despencar. Ele é uma torre, tipo a Torre Eiffel, e eu vou contar pra vocês um relato aqui bizarro que aconteceu comigo. Eu tive coragem de ir nesse brinquedo, eu não sei como, ele tinha, acho que era 60 metros de altura, ele era absurdamente alto. Eu vou ver se eu acho foto dele pra colocar aqui pra vocês. Aí ele sobe e ele despenca lá de cima, né, e tipo assim, foi o máximo que eu me atrevi, né, aí, e era o pior brinquedo do parque. E eu falei assim, não, mas eu vou sim, porque eu vou aproveitar. Eu só tinha ido nas minhoquinhas, né, no passeio inteiro, eu só fui nas minhocas e nas coisas de criança. E aí eu falei, não, eu vou sim, nesse brinquedo. Gente, quando eu cheguei lá em cima, eu queria que um helicóptero fosse me resgatar, porque eu não queria descer naquele brinquedo, porque ele despenca. E eu falei, meu Deus, eu quero um helicóptero, E comecei a ficar desesperada, porque ele sobe e fica parado um tempo, então você não sabe quando ele vai despencar. Você não consegue se preparar. Então você fica naquela tensão, tipo assim, meu Deus, despenca logo, eu tô com medo. E aí o brinquedo despencou, eu saí de lá completamente desnorteada, porque eu acho que o cérebro ele não consegue raciocinar o que tá acontecendo, né? Você tá em queda livre. E aí, gente, isso foi em outubro de 2011. Quando foi no comecinho do ano de 2012, eu não
lembro se foi em fevereiro, se foi em janeiro, aconteceu um acidente nesse mesmo brinquedo, nesse mesmo parque. A menina, ela foi nesse brinquedo e o negócio de proteção soltou na hora que tava despencando. Gente, a menina, ela foi arremessada lá de cima e ela morreu. E não foi bonito, né? A pessoa caiu lá de cima numa velocidade absurda e ela meio que ficou... Enfim, e aí eu pensei, meu Deus, poderia ter sido eu. Foi no mesmo brinquedo, no mesmo parque, com meses, pouquíssimos meses de diferença. Então, poderia ter sido eu. E aí eu fiquei mais apavorada depois disso. E aí, então, esse premonição, ele me pega muito, entendeu? Porque a única vez que eu me arrisquei a ir num brinquedo desse, né, aconteceu uma tragédia com outra pessoa depois. Então, assim, gente, bizarro, bizarro. Vocês têm alguma história dessas, de tragédias bizarras que já aconteceu com vocês ou com outras pessoas, nos mesmos lugares que vocês já estiveram antes? Me conta aqui que eu quero saber, eu gosto de saber dessas coisas estranhas. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, por favor, pra me ajudar, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, que eu posto muita coisa legal. E deixa seu comentário aqui pra eu saber se você gostou desse filme, se você já tinha visto, ou se você tá acompanhando nossos vídeos de retrospectiva dos filmes Premonição até chegar ao sexto. E a gente se vê no próximo vídeo.